Salve fiel, salve nação corintiana, cheio de novidade no timão para vocês. Héctor Hernández, o atacante espanhol, foi anunciado nesta terça-feira e já pode fazer a sua estreia contra o Juventude nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Tem o Corinthians anunciando a nova terceira camisa. Deixa nos comentários se você gostou do terceiro uniforme do Timão. Tem tudo sobre a saída do Wesley, negociação do Yuri Alberto com o clube inglês. Muita novidade no mercado da bola, Corinthians retomando as negociações com o Eric Puga e a negociação também com o atacante Arthur Cabral. Então tudo isso e muito mais a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar na Gazeta Esportiva, trazendo tudo sobre o Timão, e o Cereto atualizando pra gente o mercado da bola do Corinthians, hein? Muita coisa importante, fiel. Dá só uma olhada. Corinthians que pode ter uma grande novidade na quinta-feira, porque tem reforço na área. O Corinthians anunciou a contratação do centroavante Héctor Hernández, espanhol de 28 anos. Assinou o contrato. O Héctor Hernández, que estava livre no mercado, estava jogando, a última vez que jogou em maio, com a camisa do Chaves de Portugal. O espanhol é o 7º reforço do Corinthians nesta janela de transferências. Já está regularizado. O nome dele já saiu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Portanto, ele tem condições de jogar nesta quinta-feira pelo Corinthians, pela Copa do Brasil. Não sei se será titular, porque, como eu disse, ele não joga desde maio, quando atuava pelo Chaves de Portugal. O Héctor Hernández foi considerado uma oportunidade de mercado. Foi sugerido pelo Centro de Inteligência do Futebol, o CIFUT, e teve a aprovação da comissão técnica do Ramon Dias. O Corinthians, que precisa de um centroavante, precisa de um jogador para resolver a parada. Tentou contratar outros atacantes, como o Alex Arce, o Gonzalo Plata, que não é exatamente um centroavante, né, mas que acabou indo para o Flamengo, o Guido Carrillo, do Estudiantes. O Corinthians tentou contratar esses jogadores, não obteve sucesso, e aí contratou o Héctor Hernández, que iniciou a carreira no Las Palmas, da Espanha, e logo chamou a atenção do Atlético de Madrid, onde ficou sob contrato durante 7 anos. Só que só fez 6 jogos pelo Atlético de Madrid, sendo apenas um deles pelo Campeonato Espanhol. Ele foi emprestado para 5 clubes diferentes, né, no período em que foi contratado do Atlético de Madrid, pelo Elche, pelo Albacete, pelo Málaga, pelo Rayo Majadahonda e pelo Fuenlabrada, todas equipes pequenas do futebol espanhol. O centroavante atuou apenas nas segunda e terceiras divisões espanholas, né, um jogador que não atuou pela primeira divisão espanhola. E no Chaves de Portugal, ele foi um dos destaques da equipe nas últimas 2 temporadas, mesmo com o rebaixamento do time para a segunda divisão do Campeonato Português. O Héctor Hernández fez 58 jogos e 21 gols, e deu ainda 2 assistências na equipe do Chaves. Portanto, Héctor Hernández é centroavante do Corinthians. Tomara que dê resultado, tomara que vista a camisa e que resolva o problema do Corinthians. Por falar em centroavante, o Arthur Souza não é mais jogador do Corinthians. Lembra do Arthur Souza, garoto revelado nas categorias de base do Corinthians? Pois é, o Arthur Souza obteve uma vitória na justiça em primeira instância, na ação que move contra o Corinthians, e teve o contrato rescindido com o clube nesta terça-feira. O jogador tem 21 anos de idade, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Corinthians, tinha vínculo com o Corinthians até setembro de 2025. Além da rescisão de contrato, o Arthur Souza terá direito a receber valores referentes a verbas rescisórias do contrato e multa, de acordo com o que ainda tinha a receber do clube até o fim do vínculo. O Corinthians pode recorrer da decisão, mas é uma pena, porque o Corinthians está perdendo o Arthur Souza, certamente irá jogar em outra equipe. E quero falar também da possibilidade de reforços do Corinthians. Aliás,
Com a contratação do Héctor Hernandes, o Corinthians chega a 18 reforços no ano, hein? 18 reforços no ano e gastou mais de 170 milhões de reais na contratação desses reforços. É impressionante o que o Corinthians gastou na contratação de reforços, 18 reforços no ano, mais de 170 milhões de reais. Com a contratação do Héctor Hernandes, o Héctor Hernandes, na verdade, veio de graça, né? O Hugo, por exemplo, veio de graça. O Gustavo Henrique também veio de graça. De graça, eu digo, o Corinthians não teve que pagar pelos direitos econômicos, mas teve que pagar, é claro, pelos salários. O Diego Palacios também veio de graça, mas também não jogou, tá machucado. O Igor Coronado veio de graça, mas ganha 2 milhões de reais por mês. O Ranieri veio por 13 milhões e 300 mil reais. O Félix Torres por 31 milhões de reais. O Rodrigo Garro por 35 milhões de reais. O Pedro Raul por 25 milhões de reais. Olha que absurda a contratação do Pedro Raul por 25 milhões de reais. O Mateuzinho por 21 milhões de reais. O Pedro Henrique por 2 milhões e 900 mil reais. O Kaká veio por empréstimo. O Hugo Souza veio por empréstimo, 1 milhão e 200 mil reais. O Alex Santana, 13 milhões e 600 mil reais. O André Ramalho veio de graça. O Charles, quase 10 milhões de reais. O Thales Magno, 8 milhões e 200 mil reais. O José Martínez, 11 milhões de reais. O Héctor Hernandes veio de graça. Total, portanto, 172 milhões de reais. E não vai ficar por aí, porque o Corinthians quer mais reforços. Além da tentativa de contratação do Arthur Cabral, que pertence ao Benfica, o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, o Corinthians retomou as conversas pelo Eric Pulga, mas o negócio deve ficar só para 2025, porque o Ceará não está querendo liberar o Eric Pulga agora, em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará já liberou o jogador para acertar os salários e tempo de contrato com o Corinthians, só que descarta liberar o jogador agora no meio do ano. Então isso deve acontecer só no ano que vem. O Eric Pulga interessa ao Corinthians por se tratar de um jogador com características de uma posição carente no elenco, né? O Corinthians que tem o Pedro Henrique, Thales Magno e o Romero para essa posição. Mas o Wesley está sendo liberado para o Al Nassr da Arábia Saudita e com isso o Corinthians quer contratar o Eric Pulga de 23 anos para o lugar do Wesley. O Eric Pulga, que jogou no Atlético do Ceará, no Madureira do Rio de Janeiro, no Campinense da Paraíba, no Maracanã do Ceará e no Ferroviário do Ceará, antes de chegar ao Ceará, onde ele vive o momento de maior destaque. Em 2024, ele tem 15 gols e 3 assistências com a camisa do Ceará. Salve fiel, continuando falando ainda do Corinthians aqui com vocês. Corinthians que retomou as negociações com o atacante aí do Ceará, o Eric Pulga. Corinthians já era o interesse do Corinthians, né? Desde do início da janela do começo do ano, mas a negociação não andou e agora o Corinthians tenta retomar aí, na precisão que o time tá, tenta a contratação do jovem atacante do Ceará, Eric Pulga. Mas o Ceará, em contrapartida, está fazendo jogo duro e não quer negociar o atacante, né? A não ser que o Corinthians suba a pedida, porque é uma peça-chave do jogador no Ceará, que o Ceará está disputando a Série B e não quer se livrar do Eric Pulga no momento. Então, tá aí a informação para vocês. Eric Pulga pode ser aí um possível reforço, se não for para essa janela, mas sim para 2025. Quem trouxe a informação foi a Itatiaia Sports, junto com o Luiz Fabiani, né? E eles trouxeram a informação que o Eric Pulga poderia ser um novo reforço do Timão. Mas, por enquanto, o que temos é isso, né? Apenas um início de retomagem de conversas, mas a equipe do Ceará está retundente e não quer se desfazer do jovem atacante, né? E o Corinthians, que ganhou um reforço hoje, foi anunciado aí o Héctor Hernandes, o espanhol de 29 anos, chega aí para ser uma das soluções do ataque do Corinthians. Corinthians que precisa fazer gol urgentemente, né, para se livrar aí da zona do rebaixamento e não cair para a Série B uma segunda vez na sua história. Ganhou o José Martínez, ganhou agora o Héctor Hernandes, 2 jogadores que vão poder estrear aí contra o Juventude pela Copa do Brasil nas quartas de final. Mas o pensamento do torcedor
é contra o Flamengo pelo Brasileirão. Corinthians tem uma missão difícil aí no Brasileiro, faltam apenas 14 rodadas, né? Corinthians tem que ganhar metade das rodadas que tem para fazer para se escapar aí da Série B o ano que vem. Yuri Alberto está sendo negociado com o Southampton. Wesley foi vendido para o Al Nassr e o Corinthians está apenas aí com o Romero, Giovani, Pedro Raul e Yuri Alberto. Por enquanto não está fechada a negociação ainda. E o Corinthians precisa aí de atacantes para melhorar o desempenho da equipe e começar a fazer gols, né? Só fazendo gols sair dessa situação. Deixa a sua opinião nos comentários sobre a venda do Yuri Alberto, se você venderia ou não. E também se você contrataria o Eric Puga ou não. Deixa a sua opinião nos comentários, vou ficando por aqui. Qualquer novidade trago no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!